questão da conta, né, que não tinha acesso à conta, então acredito que seja por isso, mas graças a Deus, acho que por destino, ela colocou a minha cliente, que é minha amiga, como inventariante, só que eu tô com medo de perder esse poder aquisitivo de inventariante, porque eu já anunciei no processo anterior para suspender, porque havia uma ação de sonegação transcorrendo. Só que aí, essa mesma ação de sonegação que estava decorrendo foi indeferida a minha inicial. Eu não sei se eu apelo dessa decisão do juiz que indeferiu a minha inicial, ou se eu faço pedidos adversos como ele mesmo pediu, né? Porque ele falou, pelo que o juízo falou, é que são pedidos em competências diferentes do tribunal. Mesmo tendo explicado que não se tratava de uma ação possessória, que era a posse do bem, porque ela era inventariante, que estava tendo essa fraude aí, né? Essa sonegação do bem, além de colecionar a declaração, né, que faz com que demonstre que ele, quando conseguisse a posse do imóvel, passaria o valor para ela, venderia e passaria o valor para ela. Só que o que eu achei que está sendo feito, né, por malícia dele, ele fez esse termo, mas depois em seguida fez a declaração de posse, em que os vizinhos de cada lado informam que ele é o possuidor daquele bem, e não o pai, o falecido pai. Então acaba que ele vai ter posteriormente o uso capião daquele bem. Entendi. Pelo que eu entendi com a declaração de posse, que foi encaminhado para a prefeitura com toda a documentação. Que, inclusive, eu vou te passar. Tá bom. Aí, assim, e hoje a doutora está advogando para o herdeiro, né, a herdeira que inclusive é inventariante, né? Sim. Aí eu não sei o que fazer. Agora, doutora... Se eu faço a sonegação de bens, dos bens móveis, que era da residência e do bar, que não tem nenhuma comprovação, só tem fotos. Eu não tenho nenhum registro de que eles pedem recibo, essas coisas eu não tenho. Só tenho fotos que ela tirou do local quando foi lá e que ele vendeu. Também pode haver testemunhas desse fato. Do ouro, né? Também não tenho nenhum registro físico desse ouro. Foto também não, né? Áudios dele falando. Fotos também não tem. Eu tenho fotos do pai dele, do falecido pai. A pessoa hoje em dia ela põe foto até nas redes sociais, né, doutora? E o idoso, a pessoa mais velha, ela gosta mais de rede social que os mais jovens, né, normalmente, né? Sim, eu tenho essas fotos dele utilizando o ouro. Tenho fotos do irmão utilizando o mesmo cordão de ouro que o pai utilizava. E tenho áudios dele falando que, ameaçando ela, que iria matar ela, que se ela entrasse no imóvel que não está no inventário, ele ia cortar ela em pedaços, que o imóvel seria dele, que ela não iria pegar esse imóvel. Então, tudo isso está dentro do processo, porém não foi aceito. Aí eu não sei se eu faço essa sonegação de bens, só dos bens móveis, que é da casa, que está no inventário, né, do bar. Os bens móveis, eu digo bebidas, que foi ele, né, mesmo que transcreveu à mão quantas bebidas que tinha. No processo de inventário, aproveitando que a cliente da doutora é inventariante, a doutora já peticionou nesse sentido e o juiz caiu fora, né? Faça ação autônoma, né? Você vê como que é, né, doutora? Como não tem padrão para nada, a justiça é muito difícil no Brasil, né? Tem juiz que faz tudo. Eu já vi juiz de inventário até querer reintegrar a posse, sabe? Esse juiz aí não quer se meter, não quer se comprometer, né? Pelo contrário, não, faça ação autônoma. Cabe também, além da ação de sonegação de bens, que é uma ação, é a correta, mas cabe, com a forma de jurisprudência atual, cabe também uma ação de perdas e danos. A sonegação de bens, ela é muito legal. Essa segunda ação que eu fiz ação declaratória de sonegação de bens em inventário. Já está distribuída. Por nulidade de venda pura, simulação e fraude a herdeiros.
compulsória e Tá. indenização por danos materiais e morais. A doutora já fez uma ação complexa, já puxou, né, o perdas e Isso. danos, né? Essa ação eu fiz toda, mas aí eles falaram que não era competência, que teria que destrinchar. Aí eu não sei se eu apelo ou se eu faço uma nova ação, que seria a sonegação de bens, desses bens móveis, além do carro, e depois faço um desemcapião do espólio, que é dessa casa, que não tem documentação nenhuma, ou se eu faço uma reintegração de posse dessa casa. Tá. Vamos olhar aqui, eu vou olhar, deixa eu olhar aqui o processo. E a doutora já distribuiu, né? Uhum. Vamos olhar aqui, com carinho aqui. E casos de conhecidos, doutora, parente, amigo, amiga, nossos pessoais, é sempre mais complicado, né? Porque mais responsabilidade, mais cobrança, e cobrança nossa, né? Eu tô com uma pedra Eu nas sei. costas, porque é uma amiga muito querida e eu já noticiei ela que eu não tô tentando fazer o meu máximo e eu tô fazendo na base da amizade, Eu sei. porque é muito difícil. É difícil, é mais fácil você advogar para um cliente, do que um amigo, porque o amiga, às vezes na advocacia eu percebo isso. Por causa de bobagem ele perde até a amizade. Ah, porque cobrou, porque deveria ter cobrado e não cobrou, então fez com má vontade. É difícil essa relação, né? É um desgaste muito grande, né? Fora que o amigo, às vezes, a amiga não tem limite. Às vezes, 1h da manhã manda mensagem. Como tá meu processo, né? Uhum. Não é fácil, não. Mas eu já informei para ela tudo o que está acontecendo, falei para ela que o juiz não aceitou, que provavelmente vou ter que fazer outras ações posteriores e que há um risco de perder essa casa porque ela não tem nenhuma documentação além desse termo de declaração que foi assinado por ele, mas não foi não foi levado ao cartório. Não foi registrado. Não Não foi. foi. Agora a doutora trabalhou bem. É que, infelizmente, tem juiz que não aceita, pede para destrinchar, né? Dividir os pedidos. Isso é que nem no divórcio. Tem divórcio que você inclui guarda, visita, e eles acabam aceitando, né? Você pega o estado de Tocantins, vários estados no Brasil. Agora, muitos estados, a maioria, não, é lei própria, faça ação própria. Então, cada um pensa de um jeito, né? Não tem padrão a justiça, né? Agora, a ideia do escapeão é muito boa, porque quem tem a posse é o cliente da doutora, não é? Não, quem está com a posse é o irmão. O irmão. E como que tá essa família? Estão meio brigados? Estão, né? Sim, a mãe tá por ela, né? Porque a mãe mora com ela e tudo, mas ele toda hora fica perturbando. Inclusive, ela teve problemas psicológicos, emocionais por conta disso. Bloqueou ele de tudo. Tem uma sentença informando que ele, da Maria da Penha, informando que ele está restrito de ter comunicações com ela. Eu fiz uma ocorrência, mas a gente não deu andamento nessa queixa-crime das ameaças, dos xingamentos, qual foi o crime que eu coloquei, que foi a questão dos bens. Você fez sonegação de bens? Mas tem um crime específico para esse, né? Que seria... Deixa eu ver aqui. Apropriação indébita. Apropriação indébita. Na verdade, a doutora fez a denúncia crime, fez o boletim de ocorrência. Isso. E aí tem que... Pra noticiar toda essa situação, quando ela né? voltou lá de Roraima, né? Tudo que estava acontecendo, os áudios, tudo demonstra isso. Porém, a gente não deu encaminhamento a essa queixa-crime. Não era a intenção dela. Já hoje mas aí, assim, como já se passou 6 meses, acredito que não dá mais possibilidade. E o que a gente está tentando ter foco aqui é na questão do inventário. Inventário, né?
A queixa-crime, quando a doutora faz o BO ou faz a queixa-crime, tem que pedir a representação. Agora, uma dica que eu dou também, faz direto no site do MP. Porque a gente pula a delegacia, né? Então é o MP que vai mandar para a delegacia fazer cota se existe evidência de crime. Fica mais fácil para nós a distribuição porque é online, não é físico, a atenção também é maior, né? Mesmo tendo passado 6 meses, eu consigo ainda fazer esse pedido para o MP aqui de Brasília fazer essa... Consegue, doutora? Consegue sim. A doutora pode fazer a solicitação via site do MP, do Estado. É mais fácil, porque a doutora não precisa sair do escritório e nós sabemos que tem uma atenção melhor, né? Mas o MP aqui de Brasília. Isso, sempre o MP do local, do Estado, né? Faz sim, viu? Dá para fazer a denúncia crime direto do site do MP. Doutora... Mesmo tendo passado 6 meses, assim? Mesmo porque foi uma denúncia naquele momento, mas nada impede porque o crime não prescreveu. Então a doutora pode fazer a denúncia crime direto no MP. Não precisa nem mencionar que fez boletim de ocorrência, nada. O sistema nem vai fazer conexão, não vai fazer. Agora, doutora, eu gostei da ideia aqui. Sabe que a doutora pode... Eu oriento a doutora a fazer o quê? Nesse caso, não vale a pena recorrer, porque o recurso de apelação não tem justa gratuita, né? E recurso de apelação ele é caro. Hoje a gente está falando de 2,5% a 3% o valor da causa. Então, o recurso de apelação é o recurso mais caro que tem. A apelação é agravo de instrumento, né? Especial e extraordinário é um valor ainda fechado. Então, o que orienta a doutora a fazer? Importante, faz isso. Faz a denúncia crime, mas agora dessa vez no MP. Em relação à parte civil, não recorre, deixa transitar em julgado e faz a ação só de sonegação. Faz ela limpa. Por que limpa? Porque se ganhar ação de sonegação, que é um caso difícil, porque a gente tem poucas provas, né? Não tem muita coisa, mas pede audiência de instrução e julgamento, e dando certo a ação de sonegação, se a gente ganhar essa ação, aí valeria a pena pedir perdas e danos depois, perdas e danos numa ação autônoma, entendeu, doutora? Sim, mas aí essa ação de sonegação eu vou fazer só, tirando a casa, que não tem comprovação nenhuma, eu vou fazer só dos bens que foram sonegados, do veículo e dos móveis. Só dos bens que foram sonegados. A casa, né, dividindo essa história para a gente ganhar estrategicamente, a casa, a doutora pode fazer o quê? Faz uma notificação judicial. Tem a notificação extrajudicial, que a gente faz com o nosso timbrado, tudo, mas tem a notificação extrajudicial, que é aquela notificação que nós fazemos como se fosse uma peça e distribuímos no site do TJ. Nessa notificação judicial, a doutora informa que a casa deverá compor o patrimônio do falecido, Eles provavelmente, por ser judicial timbrado, causa mais impacto para trazer uma resposta, uma preocupação maior, né? Normalmente a parte procura o advogada, porque como é timbrado pelo fórum, preocupa mais. Agora, dependendo da resposta ou não resposta, a doutora já cria força para pedir uma ação de nulidade. A ação de nulidade da compra e venda do imóvel, entendeu? O imóvel foi vendido, né? Não, mas ele está anunciando os bens. Ele está anunciando tanto a casa que está no primeiro imóvel, está no primeiro inventário. Uma das motos, pelo que eu sei, era dele, mas estava no nome do pai dele. E assim, como ele já sonegou tanta coisa da minha cliente, ele vendeu a outra moto também. São 2 motos. As 2 estavam no nome do pai, né? E aí ele vendeu as 2 motos, está anunciando as 2 casas para vender. A casa que está no inventário e a casa que não está no inventário está sendo anunciado. E aí eu não sei o que eu faço no primeiro processo, já que essa... Sabe o que a doutora pode fazer? Faz a notificação judicial, informando, olha, a venda de bens que não são de direito dele, né, sobre inventário é crime, e ele irá responder civilmente criminal, já tá, porque a doutora já fez, né? Essa notificação, na verdade, não é para ele mudar de ideia, porque eles não vão mudar, não. A pessoa quando é picareta, não muda, não tem medo de nada. Mas a estratégia é fortalecer a ação que a doutora vai fazer. E qual ação a doutora pode fazer? Eu faria uma ação de obrigação de não fazer. Ou seja, após a notificação, eu faria uma ação de obrigação de não fazer. Juiz, ele está vendendo bens que são do inventário. Ele não pode fazer isso. Então, requer que seja decretada
a obrigação de não fazer sob pena de multa, entendeu? É mais fácil a doutora ganhar. Isso, desculpa, doutor, deixa eu tentar. Você viu? São várias ações, né? Ou seja, é Porque difícil, assim, é um caso complexo. essa notificação extrajudicial seria do imóvel que não está no inventário Isso e que não mesmo. tem documentação. Isso mesmo. Eu poderia fazer isso. Em relação ao imóvel que não está no inventário, qual que é a estratégia correta que já deu certo no escritório, com os alunos também? Faz uma notificação judicial e falou, você não pode vender não, hein? Nem esse nem outros bens, é crime e também perdas e danos. Mas essa notificação é só para te ganhar força para fazer uma outra ação que a gente pode distribuir no dia seguinte, que é a ação de obrigação de não fazer, entendeu? Aí essa ação de obrigação de não fazer, eu coloco todos os bens. Todos os bens. Coloca todos os bens. Eu digo os bens móveis e imóveis, mas sem relacionar os bens do bar, né? Freezer, essas coisas que ele já vendeu, e o ouro. Isso. E a doutora já faz essa ação de obrigação de não fazer, já faz menção da decisão do inventário. Por quê? Se pega um juiz é preguiçoso, preguiçosa, que quer bater meta no CNJ, o que ele faz? Ele quer se livrar dessa ação. Então a doutora já explica, olha, por determinação do próprio juiz que orientou fazer a distribuição de forma autônoma, foi feita a distribuição de forma autônoma, entendeu? Eu nunca fiz essa notificação extrajudicial. Distribui de forma normal, como um processo? Essa notificação judicial distribui igual o processo, vai em distribuição, né? Vai lá petições diversas, cada estado tem um nome, mas normalmente é petições diversas, alguns estados têm notificação judicial ou só notificação, mas é bem simples, faz a distribuição como se fosse uma ação mesmo. Na verdade, vai ter todo o andamento de uma ação, né? O juiz vai pedir para citar, só não vai ter um juízo de valor decisório. Nós não vamos ter a decisão do juiz porque é uma notificação. Mas ela causa muito impacto, viu, doutora? Ele está com um defensor público, né? E aí o meu medo do primeiro processo é ele tomar posse como sendo inventariante. O que eu posso noticiar nesse primeiro processo, nesse sentido? Assim, para... A doutora pode, nessa ação de obrigação de não fazer, pedir tutela antecipada. Pode pedir a tutela antecipada. Explica, né, fumos bonhures, explica que existe risco de dano, que ele pode vender a qualquer momento e prejudicar os herdeiros. Então, essa tutela antecipada costuma ser definida, viu, doutora? E aí, com relação ao imóvel, que não está no inventário, que não tem documentação, que só tem essas documentações, foi as 4 últimas agora, que eu te mandei. Eu estou vendo aqui, estou com os documentos abertos, né? Por que não foi no inventário, não mencionou esse imóvel no inventário, doutora? Porque não tinha nenhuma documentação. Eu acho que foi isso que a advogada quis fazer, tirar do inventário e fazer de forma extrajudicial, de forma que não seja judicial, né? Na cabeça dela, talvez ela falou, opa, né? vou tratar isso por fora para não aumentar o valor do inventário, né? Isso, e também para não pagar o ITCD. Aí ela fez a declaração de termo para os 2 irmãos, e aí fez a declaração de posse para o irmão, o Anderson, para que ele tivesse essa posse. Então eu entendo que essa declaração de posse é no sentido de que ele seria a pessoa que está usucapindo o imóvel. Não sei se pode falar esse termo. Pode sim. É que, na verdade, a advogada, quando optou em deixar fora do inventário, legal. Imóveis irregulares, em nome do falecido, é melhor deixar fora do inventário e fazer uso capião. Mais rápido, mais fácil e menos oneroso para regularizar. Mas quando tem litígio, o legal é jogar o imóvel de posse, o imóvel irregular, dentro do inventário. Porque é uma forma de você resguardar o bem, para que ele não seja oculto, não fique oculto, né? Quando ela entrou em contato comigo, que é minha amiga, eu por não estar lá, não ser uma advogada de Roraima, e ela, acho que por isso ela entendeu, vou contratar uma pessoa aqui perto, ou então vou fazer o que minha família está falando, vou contratar
contratar uma advogada só e colocar os bens, eu já sabia que poderia dar esse conflito, porque eles estavam brigando desde o início. E aí a advogada também estava sabendo disso desde o início, tanto é que eles foram assinar em dias diferentes. Eu acho que eu não teria agido assim. Porque... Inclusive, a advogada, eu conversei com ela, ela saiu